Olá, pessoal. Bem-vindos ao Daniel Davis Deep Dive. Essa é mais uma e a última edição na estrada antes de eu ir para o aeroporto. Da próxima vez que vocês me virem, estaremos de volta ao meu estúdio. Olhem, eu queria abordar isso antes de sair porque algumas coisas aconteceram ontem à noite e outras ao longo deste fim de semana que, na minha opinião, realmente precisam ser discutidas aqui. A bordo do Air Force One, a caminho de volta para a Casa Branca, e desentou Gavetão, da Arábia Saudita. Tínhamos um ataque que teria sido o maior ataque desde a Segunda Guerra Mundial e teria sido desastroso para eles. E eles não queriam que fizéssemos isso. E, francamente, a Arábia Saudita também não queria. Eles achavam que um acordo era iminente. E o acordo é iminente. Tem a ver com o Estreito de Hormuz e também, no fim das contas, com a desnuclearização do Irã. Então, quando ouço isso, eu digo, bem, queremos ir e ser tão severos assim? Há um grupo de pessoas que gostaria que eu simplesmente fizesse isso e há outro grupo que não quer que eu faça. Estamos prontos para ir a qualquer momento que quisermos. Eu preferiria fazer um acordo. Não estou querendo matar pessoas, porque pessoas morrem. Muitas pessoas morrem, e nós não queremos isso. Então eles nos perguntaram, o Irã especificamente, mas os outros três disseram nós realmente. Eu perguntei a eles. Perguntei à Arábia Saudita, ao rei, quer dizer, ao príncipe herdeiro. Eu disse, o que vocês prefeririam fazer? Prefeririam que nós fizéssemos isso ou não? Eles disseram, nós preferiríamos muito mais um acordo, em vez de... Porque você não sabe aonde esses ataques levam. Quero dizer, o país deles vai ser inundado por pessoas entrando. Um desastre. Muitas coisas ruins podem acontecer. Sem dúvida. Muita coisa ruim pode acontecer. E claro, a Arábia Saudita não quer isso. A Arábia Saudita não quer uma situação em que vai receber mísseis iranianos em cheio, especialmente quando o Irã já sinalizou que se todo esse ataque acontecesse neste fim de semana, eles disseram a todo mundo, abertamente e em público, e sabemos que também estavam fazendo isso nos bastidores, qual seria a lista de alvos. E ela devastaria a Saudi Aramco. E eles sabem que não há nada que possam fazer para impedir isso. Não importa quantos mísseis interceptadores ainda possam ter. Eles sabem que a porcentagem de interceptações é baixa e que tudo o que o Irã precisa fazer é disparar mísseis suficientes. Alguns vão passar e os danos serão catastróficos. Então é claro que eles querem isso. E você ouve o Trump dizendo, ei, sabe, você não sabe como essas coisas vão se desenrolar. Esse é o mesmo Trump. É o Trump que olha para isso de maneira racional e diz como isso vai funcionar. Se eu fizer isso, qual vai ser a reação provável? E o resultado provável vai me beneficiar ou me prejudicar? Vai me prejudicar. Então ele está dizendo, muita gente vai morrer. Eu não quero fazer isso. Nossos aliados vão ser prejudicados. Eu não quero isso. Isso vai fazer o preço do petróleo subir. E há todo tipo de coisa que pode acontecer. Você nunca sabe o que vai acontecer. Esse é o Trump racional e ponderado, e ele tomou a decisão certa. Agora, claro, ainda é o Trump. Então, toda aquela coisa que ele inventou, ele repetiu várias vezes. O Irã tem me procurado para fazer um acordo, e nós já temos os contornos de um acordo. Isso é tudo ficção, 100% ficção. Quer dizer, é lógico que seja ficção. Nós sabemos com certeza, porque os iranianos nos dizem que não estão falando com ninguém na Casa Branca. E não vão falar, a menos que primeiro cheguemos e digamos que estamos dispostos a voltar a todos os termos, desde o início, que discutíamos no memorando de entendimento de junho. E se não estivermos, então não há nem base para eles conversarem conosco. E essa parte está definida. O restante estava certo. E a decisão dele foi a correta, não ir atacar. Agora esse Trump contrasta com o de alguns dias antes, na reunião de gabinete em Camp David, no fim de semana, quando ele disse o seguinte. Vamos com tudo. Já fomos com tudo. Veja, quero dizer, o que é ir com tudo? Eles tinham 159 navios. Era toda a marinha deles. 159.
Toda a marinha deles está no fundo do mar. Eu diria que isso é ir com tudo. Eles tinham 200 aviões. Todos se foram, cada um deles. Não sobrou um avião sequer. Eles tinham armamento antiaéreo, muito bom, mas não funcionou. E tudo isso se foi. Os radares deles se foram. Os líderes deles se foram. Tudo se foi. Mas eles vão continuar lutando? Eles vão. O que você quer dizer com isso? Foi isso que ele disse. Esse é o Trump estranho. É o que não está em sã consciência, que está desconectado da realidade. Tudo acabou. Todos os barcos sumiram. Quer dizer, veja, até no último comunicado do Comando Central, havia várias imagens e fotos de ataques a barcos, e eles não foram destruídos. Então não sei o que ele tem. Tenho certeza de que eles destruíram muitos. Ele provavelmente até acertou de fato, 159. Mas, obviamente, ainda há muito mais por aí. E nós sabemos com certeza, claro, como eu digo toda vez que ele menciona isso, que sob todas essas rochas e dentro de cavernas, com acesso ao longo de toda a costa de mais de 1.200 quilômetros que o Irã tem no Golfo Pérsico, no Golfo de Omã, no Estreito e assim por diante. Eles têm todo tipo de gente. Você simplesmente não consegue eliminá-los. E eles continuam colocando outros no lugar toda vez que precisam. Então não eliminamos todos. Mas aí é como se dissessem, matamos todo mundo. Obviamente vocês não mataram todo mundo. Mataram muita gente, muitos líderes de alto escalão, e todos foram substituídos quase imediatamente. E os substitutos eram muito mais linha dura do que os que foram mortos. E agora, porque assassinamos o líder supremo deles, tantas outras pessoas, muitos cientistas civis e as famílias deles, inclusive familiares do líder supremo, a população está furiosa. E agora que eles se uniram em torno da própria bandeira, como todo mundo que vinha prestando atenção sabia que aconteceria, eles querem vingança. E agora estão pressionando o governo a agir com mais força. Então, tudo o que ele disse ali estava errado. E ainda assim, ele continua dizendo, sim, vamos realizar esse grande ataque. Isso foi antes de ele cancelá-lo, é claro. E o plano dele, pelo que conseguimos apurar com algumas fontes que temos, era o seguinte: uma ordem foi dada e a operação estava em andamento. Houve algumas fontes diferentes que me disseram, sim, o plano está em andamento. Eles estão muito preocupados com isso. O presidente tinha dado a ordem até mudar de ideia. Então, isso depende do dia, até da hora do dia, do que o comandante em chefe vai fazer. Então, o de ontem à noite, no Air Force One, é o mesmo. É aquele que consegue tomar decisões racionais, que podem realmente nos ajudar a sair disso, que provavelmente assinou o memorando de entendimento em 17 de junho. O mesmo cara, com a mesma mentalidade que vocês viram naquele trecho ali, é o mesmo que vimos ontem à noite. É o mesmo que vimos na coletiva de imprensa de 17 de junho, explicando por que assinou o memorando de entendimento. Fazia sentido, era lógico, era racional, era a decisão certa, ia estabelecer as bases para sairmos disso. E então, o que aconteceu 5 dias depois? Ele mudou de ideia. A mesma coisa no último fim de semana. Ele mais uma vez tomou a decisão certa ao não lançar a grande arma. Mas aí por volta do meio da semana, ele já está pronto para voltar a isso. Só para chegar à beira do abismo e depois recuar. Então que perspectiva temos de que isso não vá acontecer de novo? Ele tomou a decisão certa ontem à noite. Mas quem sabe amanhã à tarde? Pode voltar a ser aquele outro Trump que vimos naquela reunião em Camp David. Então a gente simplesmente nunca sabe. Não dá para manter nenhuma confiança. Se fosse só o presidente Trump, já seria ruim, porque ele é o comandante em chefe. É ele quem toma a decisão final. Mas há outras pessoas na equipe dele que também demonstram esse mesmo tipo de mentalidade de Jekyll e Hyde, que tem de deixar todo mundo alarmado. Marco Rubio é um exemplo. Ele também esteve na televisão neste fim de semana e fez uma declaração que, se você ouvisse só esse trecho isolado e o tomasse ao pé da letra, isso é perturbável. O presidente deixou muito claro que os Estados Unidos podem desempenhar um papel para pôr fim àquela guerra.
Vamos continuar explorando essa possibilidade. Dedicamos muito tempo a isso no primeiro ano. Chegou um ponto em que ficou, por assim dizer, num impasse. Mas sempre estivemos dispostos e prontos para desempenhar um papel construtivo. Somos o único país do mundo e o presidente Trump é o único líder do mundo capaz de levar o lado russo e o lado ucraniano a começar a conversar sobre como acabar com isso. A realidade é que a dinâmica desse conflito mudou um pouco nos últimos meses. Os ucranianos agora conseguem realizar ataques de longo alcance em território russo, levando a guerra ao povo russo. O que estamos dispostos a analisar é se essa nova dinâmica, de alguma forma, abriu caminho para algum acordo negociado. Certo. Antes de tudo, só para responder à última pergunta dele. Não, de jeito nenhum. Ou ele é extraordinariamente incapaz e ignorante sobre as questões reais que dizem respeito ao trabalho dele, ou seja, como secretário de Estado, a diplomacia, ou não sabe nada sobre a Rússia. Para entender que esses ataques vêm atingindo refinarias de petróleo e outros tipos de alvos energéticos, a capacidade de refino e assim por diante, num país que abrange 12 fusos horários, uma das maiores extensões territoriais do planeta em um único país. Tudo o que a Ucrânia atingiu e vem fazendo já há algum tempo, na maior parte dos casos, é reparado rapidamente. Há algumas escassezes. Às vezes, há filas longas nos postos de gasolina, porque eles precisam restringir a quantidade que fornecem às pessoas, e assim por diante. Mas aí essas restrições são suspensas quando os reparos são feitos e o fluxo volta ao normal. Ele não presta nenhuma atenção nisso. Ele meio que tem essa mentalidade de que, quando algo acontece, pronto, aconteceu para sempre. E talvez isso vá fazer eles mudarem de ideia. E ele tem essa ideia estranha de que se os russos forem mudar de ideia, vão dizer, sabe de uma presidente Putin? Eu não sabia que teria que ficar na fila para comprar gasolina. Droga. Quero dizer, acaba logo com essa guerra, cara. Você é péssimo. É isso que ele imagina. E a única coisa racional, se você entende minimamente a mentalidade russa, a cultura e a história deles, é que isso vai deixá-los mais irritados. Tenho certeza de que haverá uma ou duas pessoas que dizem o que acabei de mencionar há um minuto, que querem que isso acabe logo, seja como for, para não precisarem ficar na fila para abastecer. Mas, no geral, a mentalidade principal dos russos é: por que você, Putin, não pressionou mais? Por que não avançou mais e atacou de forma mais dolorosa para acabar com essa guerra mais rápido? Então, se você está esperando que saia do Kremlin alguma decisão mais conciliadora, você andou fumando alguma coisa que é ilegal na maioria dos estados. Isso se você analisar a situação isoladamente. Mas aí é preciso olhar para o que esse mesmo secretário de Estado disse 2 meses antes. Continuamos prontos para desempenhar qualquer papel que possamos nesse contexto de ajudar a alcançar a paz, porque acreditamos que a guerra na Ucrânia não tem solução militar. Ela só pode ser resolvida por meio da diplomacia, e isso não tem dado frutos. Eu caracterizaria a situação como desafios contínuos. Dito isso, sejamos claros. Para ser justo e franco, não somos mediadores imparciais nessa guerra. Não fornecemos armas à Rússia. Fornecemos armas apenas à Ucrânia. Não impomos sanções à Ucrânia. Impomos sanções apenas à Rússia. Portanto, claramente tomamos um lado. Aliás, continuamos vendendo armas à Ucrânia por meio do programa Pearl, sem impedimentos pelo que aconteceu no Oriente Médio ou em qualquer outro lugar. E veja, gostaríamos muito de ver isso chegar a um acordo negociado. Neste momento, as perspectivas não parecem muito boas. Então, por um lado, você está tentando dizer, sim, estamos buscando um acordo negociado. Só estamos tentando encontrar uma forma de acabar com esta guerra e ver se há espaço para isso ou aquilo. Mas 2 meses antes, você estava ali dizendo, ei, nós tomamos partido, cara. E não foi o lado da Rússia, foi o da Ucrânia. Estamos dando armas à Ucrânia. Não estamos dando armas à Rússia. Estamos vendendo armas para a OTAN, que as repassa à Ucrânia. Tomamos partido. Estamos ajudando com inteligência.
esse tipo de coisa. E agora é o mesmo cara que 2 meses depois, neste fim de semana, quer fazer parecer que estamos tentando fazer algo razoável. Ei, só estamos procurando uma maneira de acabar com isso. Pelo amor de Deus, em qual secretário de Estado devemos acreditar? E mais uma coisa naquele trecho do presidente Trump, o de ontem à noite. Ele disse: algumas pessoas querem que eu vá e faça isso de qualquer jeito. Outras querem que eu não faça isso. Acho que sabemos quem são os que estão pedindo para ele não fazer isso. Pelo que tudo indica, provavelmente é o presidente do Estado-Maior Conjunto, General Keane. Com certeza é o vice-presidente J.D. Vance. E provavelmente há mais algumas pessoas lá dentro também. Por outro lado, e essa é uma das coisas que me preocupam, o presidente Trump acabou de tomar a decisão sóbria, sensata e racional de não lançar essa arma aqui. Mas vai haver pessoas pressionando muito na direção contrária. E eu praticamente apostaria tudo o que tenho. Aposto que nesta semana, provavelmente no começo dela, vou mostrar a vocês algo do General Kellogg. Vou mostrar a vocês algo do General Keane. Eles vão falar: precisamos voltar, precisamos terminar o trabalho, precisamos atingi-los com mais força, e assim por diante. Então, vocês podem contar que esse tipo de coisa vai acontecer. Mesmo que não façam barulho a respeito, posso garantir que eles estão pegando o telefone, falando com o presidente Trump, provavelmente já dizendo a ele para fazer isso. Outros já vieram a público, e deixa eu mostrar alguns deles. Primeiro, o senador Kennedy, com sua habitual, no que ele imagino chama de sabedoria e humor populares, que normalmente são apenas enganação e mentiras. E é assim também neste caso. Veja o que ele disse no Meet the Press no domingo. Você não precisa ser veterano do Caltech para saber que só temos 3 opções: escalar, recuar e voltar para casa, ou manter o status quo. Eu manteria o status quo pelo maior tempo possível. Sanções, bloqueio. Eu bombardearia a montanha Picaxe e tentaria atingir qualquer material físsil e as centrífugas que estejam lá embaixo. Não sei se o presidente deveria iniciar a campanha de bombardeios de novo, porque não tenho acesso à inteligência militar. Esse também é um problema, porque isso vai causar muito sofrimento. Vai fazer os preços da energia subirem e gerar muita inflação para o povo americano. Todas são escolhas infernais. Mas por enquanto, eu manteria o status quo. Certo. Antes de entrar em algumas das coisas específicas que você falou aí, isso é simplesmente uma loucura. O Senado dos Estados Unidos deveria ser a Câmara Alta, aquela composta pelas pessoas mais ponderadas, mais reflexivas, mais deliberativas e assim por diante. Pessoas mais experientes, mais sábias e por aí vai. Pelo menos historicamente, é assim que tem sido. É assim que normalmente ele é visto. E aí temos o senador Kennedy, alguém que está por aí há muito tempo, e ele tem a audácia de dizer: acho que deveríamos manter o status quo ou bombardear a montanha Picareta. E eu não sei, talvez devêssemos fazer de novo uma grande campanha de bombardeios. E então ele admite, é claro, eu não tenho nenhuma informação de inteligência militar. Não sou general, então não sei. Você acabou de recomendar atacar a montanha Picareta. É isso que o lado iraniano tem dito. O professor Morandi, no nosso programa, disse isso. Outros nas redes sociais do lado iraniano também disseram: se vocês atingirem aquilo, isso será um gatilho para nós. Vamos atingir todos esses alvos que acabamos de mencionar aqui. Veja, ele ainda acha, é um daqueles que ainda acham que estamos em 1992 e que podemos simplesmente fazer o que quisermos. Ele ainda acha que é como a Síria de Bashar al-Assad. Podemos lançar mísseis de cruzeiro lá a qualquer momento que der vontade e não há porcaria nenhuma que ele possa fazer a respeito. E é melhor que ele nem solte um pio. É melhor ele simplesmente entrar no seu pequeno túnel, no seu pequeno buraco, se esconder debaixo da terra e depois sair mais tarde, quando tiver se comportado ou mudado seu comportamento, ou seja lá o que for. E nós simplesmente seguimos em frente. Nem vamos prestar atenção. É isso que ele pensa.
Dá pra perceber quando ele é tão descuidado e casual. Tipo, é só jogar uma montanha picareta pra eles. Não sei se vai funcionar, mas eu não tenho inteligência militar. Essa foi a única coisa verdadeira que ele disse ali. E eu não sei, talvez a gente devesse fazer uma grande campanha de bombardeio. Então, por que você está defendendo isso? Por que está falando dessas coisas que deveríamos fazer? E aí você começa tudo isso dizendo que não precisa ser brilhante. Qual foi a palavra que você usou? Não precisa ser um bolsista Rhodes. Seja lá o que ele disse, para saber que existem 3 possibilidades diferentes aqui. Uma é, como ele disse, basicamente se render. Na verdade, a segunda foi a que mais me chamou a atenção, porque ele disse que uma é simplesmente ceder, desistir, entregar tudo. Não. O que ele estava descrevendo, na verdade, mais cedo, naquela mesma entrevista, é que bem antes eu achei que talvez ele fosse dizer algo como que o plano de se retirar era algo que ele deveria fazer, porque ele meio que indicou que faria isso. Mas aí, quando ele fala especificamente das 3 possibilidades, ele diz rendição, basicamente se retirar ou desistir. E a mentalidade ali é que você não pode se retirar, porque estaria se rendendo ao Irã. E claro, o presidente Trump assiste a Fox News. Ele ouve esse tipo de coisa. Ele sabe disso. Então, basicamente, você está dizendo que a primeira opção era, como ele disse, escalar. A outra era basicamente rendição. E a terceira era manter o status quo. E claro, ele defende o status quo e parece não perceber que o status quo está nos prejudicando agora. Veja, o bloqueio está prejudicando o Irã. Isso é verdade, mas não está prejudicando o Irã nem de perto, tanto quanto as pessoas adoram dizer a si mesmas no núcleo elitista e apodrecido do que já foi a elite nos Estados Unidos. Veja, a gente simplesmente pensa, há um bloqueio, então deve estar prejudicando. Eles nem sabem, não olham, não fazem uma análise, não entendem como o país funciona, não entendem a burocracia dele, não entendem o quanto ele depende ou não depende do comércio internacional. Não parecem ter ideia de que há tipo uma dúzia de outros países com os quais eles podem negociar. Há 6 rotas específicas por onde eles podem seguir por terra, passando pelo Paquistão, por exemplo, ou pelo Afeganistão, ou pelo Cazaquistão, acredito eu, até chegar ao Mar Cáspio. Eles parecem alheios a isso. Eles conseguem lidar com esse tipo de coisa por muito tempo, talvez até indefinidamente. Podem apertar o cinto, podem aprender a fazer todo tipo de coisa, podem sobreviver, porque isso é uma ameaça existencial para eles, e vão pagar qualquer preço que seja necessário. Mas o tempo todo em que eles estão pagando esse preço, meu amigo, nós também estamos pagando um preço. Esse estreito continua fechado. Aliás, houve alguns relatos neste fim de semana, de sexta para sábado, de que o Irã disparou contra outros petroleiros que tentavam passar pela parte sul do Estreito de Hormuz sem autorização deles. Eles não estão recuando em nada. Então, acho que mostrei a vocês no sábado que nos 2 dias anteriores tinha passado um total de apenas 2 navios-tanque VLCC. Cerca de 4 milhões de barris de petróleo transitaram, em vez dos aproximadamente 38 milhões de barris que deveriam ter passado, como acontecia no período pré-guerra. Ele parece alheio a isso. Ele não entende. Você fala do status quo, de que podemos continuar assim indefinidamente. Eles conseguem sofrer muito mais, de forma muito mais profunda e por muito mais tempo do que nós. Isso afeta toda a economia global. Não apenas a nossa, também afeta a nossa. Mas nós falamos isso o tempo todo. Tem o combustível de aviação, o diesel, os fertilizantes, o hélio, o alumínio, todo tipo de coisa, enxofre, ureia, coisas que são necessárias no mundo inteiro. Parece que ele nem entende isso. E ele não é o único. Então essa é uma das pessoas de quem o presidente Trump estava falando, que está pressionando ele a seguir em frente e ou ir para o ponto número 1 e escalar isso de forma grande, ou simplesmente manter o status quo e não fazer nada, o que nunca funcionaria. E aliás, mesmo por senador Kennedy, não há nenhum caminho para que isso acabe sendo algo bom para os Estados Unidos. Não há caminho para isso.
good for America? There's no path for that. There's no rational path that, okay, well, if you do this... Não há um caminho racional do tipo, certo, bem, se você fizer esse bloqueio, é isso que vai acontecer. Vai causar este problema, que vai se agravar e causar outro problema. E no fim, eles vão entrar em colapso, ou terão que desistir, ou simplesmente vão desmoronar, e nós poderemos simplesmente tomar tudo. Isso nem existe. Ele não pensa tão à frente. Ainda assim, defende pelo menos 2 linhas de ação que vão nos prejudicar. E lança dúvidas sobre a única, o plano de se retirar, que talvez seja boa. Bem, ele não é o único. Também no Face the Nation dessa semana, o deputado Turner tem sua própria visão peculiar. Fúria épica, em que o presidente entrou, um conflito que descrevemos como inevitável em razão da situação em que Obama nos deixou. Apenas observando enquanto o Irã chegava cada vez mais perto de ter material nuclear suficiente para a possibilidade de uma arma nuclear. A Agência Internacional de Energia Atômica disse que eles estavam a semanas de distância disso, em razão da situação em que foram deixados antes da fúria épica. Depois temos. Em termos de capacidade de enriquecimento, não de fabricação de armas. Bem, eles teriam a oportunidade de fazer isso. E então, com os estreitos e o fechamento deles, tivemos o memorando de entendimento e parecia que eles iam chegar a um acordo. Mas agora, o presidente tem tentado garantir a reabertura dos estreitos. Mais uma vez, aqui está um membro veterano do Congresso. Ele absolutamente não faz ideia do que está falando. Simplesmente não faz ideia do que está falando. Até a apresentadora percebe que ele está numa mentira óbvia, ou então percebe algo que ele claramente não sabe. E é um ponto de discussão pronto. Quando de fato pedem que ele explique, ele se atrapalha nas palavras e tenta passar para outra coisa. Mas é claro, antes de tudo, ele começa oferecendo um agrado ao presidente Trump. A culpa é do Obama. Isso é culpa do Obama. É isso. Vamos lá. Nem é mais o Biden. Estamos voltando ao Obama. Obama tinha o JCPOA em vigor em 2015, do qual o presidente Trump saiu em 2018. Isso estava funcionando. Estava restringindo o programa nuclear iraniano. Havia inspetores no local para garantir que eles não avançassem para um programa de armas nucleares. Eles tinham restrições severas sobre tudo o que podiam fazer. Os estoques eram mínimos, o enriquecimento era de 3,67%. Quer dizer, nem chegava perto de uma arma nuclear. Eles não podiam ter praticamente mais nada. Tinham um número pequeno de centrífugas, todo tipo de coisa assim. E nós saímos do acordo. Então o presidente Trump começou simplesmente a mentir descaradamente sobre isso, dizendo, bom, isso na verdade é um caminho para uma bomba. Não era algo que fosse impedir isso, o que é absurdo ao extremo. É literalmente o oposto, em 180 graus, da verdade. E de algum jeito ele continua dizendo isso. O deputado Turner aqui quer cair nas graças do presidente Trump, então vai soltar alguma coisa do tipo a culpa é do Obama. Não sei como, mas não se preocupem com isso. É uma frase de efeito, é um argumento pronto. Enfim, não se preocupem. Eu sei. Vamos passar ao próximo ponto que ele disse em seguida, que a IAEA afirmou que o Irã estava a semanas de distância. Reparem que ele não terminou a frase. A semanas de quê? Ele só disse que eles estavam a semanas de distância. E aí ele foi pego. Então o apresentador disse, bem, eles estavam a semanas de ter capacidade para produzir uma arma nuclear. Ele respondeu sim, 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 a capacidade. Enfim, seguindo em frente. Então até ele, provavelmente sem querer, menciona que isso foi antes, quando a IAEA ainda estava lá. Antes do ataque de 2025, a Operação Martelo da Meia-Noite. Então, se esse era o caso antes da Operação Martelo da Meia-Noite, e se o presidente Trump estava dizendo a verdade, que ele obliterou o programa nuclear deles de tal forma que eles nem conseguiriam reconstruí-lo, porque está sob os escombros de 3 montanhas diferentes. Então não havia justificativa para essa guerra, que sempre foi sobre eles não poderem ter uma arma nuclear. Mas eles não tinham uma. Está entendendo o que eu estou dizendo?
A própria lógica dele desmoronou à primeira vista, saindo da boca dele mesmo. At face value coming out of his own mouth. And then he says, but then Então ele diz, mas agora ele salta do período antes da Operação Martelo da Meia-Noite, no outono e no início do verão de 2025, para o momento atual, depois disso. E então ele diz, agora, se antes a culpa era do Obama, agora a culpa é dos iranianos. Esse memorando de entendimento. E agora, de repente, eles não estão cumprindo. Bem, por que eles não estavam cumprindo? E exatamente o que eles não estavam cumprindo. Porque, pelo que eu pude perceber, quase todo esse memorando de entendimento, e eu disse isso quando ele saiu, em junho, eu disse, isso parece mais um documento de rendição. Isso é quase tudo o que nós temos que fazer e quase nada do que os iranianos têm que fazer. Uma das grandes coisas que eles tinham que fazer era não cobrar pedágio por 60 dias. Só 60 dias. Eles tinham essa cláusula ali que o presidente Trump assinou. Mas durante esses 60 dias, o presidente Trump assinou um reconhecimento de que só eles poderiam administrar o Estreito de Hormuz para reabri-lo. Ele deu a eles 30 dias para resolver tudo. E no restante desses 30 dias, os 30 dias adicionais, totalizando 60, eles não podiam cobrar pedágios, taxas, nem nada do tipo. Tinham apenas que abrir a passagem. E era isso que estavam fazendo. Até que entramos lá e acrescentamos algo que não estava no memorando de entendimento. No parágrafo 5, o corredor sul pelas águas de Omã. E você sabe o que aconteceu depois disso. Aí você diz, tivemos que voltar, deputado Turner. Tivemos que voltar e fazer cumprir o acordo. Mas fazer cumprir o quê? Eles já o estavam cumprindo. E, de acordo com a interpretação deles da autorização para impor uma penalidade a quem não estivesse fazendo o que deveria, da forma como estavam administrando isso, você diz que é preciso ir lá fazer cumprir. O que exatamente você vai fazer cumprir? Que os Estados Unidos não suspenderam as sanções no setor de energia, ou pelo menos, suspenderam e voltaram a impô-las alguns dias depois. Que não liberamos os fundos congelados, o que deveríamos ter feito. Que não falamos sobre o fundo de reconstrução de 300 bilhões de dólares, que dissemos que faria parte desse processo, mas que nem sequer foi iniciado, nem sequer entrou na pauta ainda. É disso que você está falando. Então ele quer fazer cumprir isso? Ah, espera aí. Isso teria que ser contra nós. Tá entendendo o que eu quero dizer? Esse é o tipo de gente que o presidente Trump está ouvindo. O vice-presidente Vance e provavelmente outros estão lá dentro dizendo a ele as coisas certas a fazer. E aparentemente isso chegou até ele. Agora temos o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Ele está dizendo a mesma coisa. Ele está implorando a ele. Aparentemente, outros 3 países do Conselho de Cooperação do Golfo também estão pedindo a Trump que não faça algo que não pode funcionar para nós e que vai prejudicá-los. E isso tem funcionado por enquanto. Mas eu posso garantir a vocês, pessoal, que a pressão sobre o presidente Trump vai continuar. Ela vai permanecer. E estou dizendo, à medida que avançamos para o meio da semana e mais para o fim da semana, eu me preocupo que haja algum novo incidente, alguma nova pressão ou alguma nova descoberta. E o presidente Trump disse de novo que está pensando em ir. E o que mais me preocupa é que da próxima vez, ele talvez não anuncie. Talvez não diga, eu vou fazer isso. Podemos simplesmente, de repente, ver todos os nossos celulares se acenderem, porque ataques em massa estão acontecendo na região. Instalações de petróleo estão sendo destruídas no Irã. A rede elétrica está sendo derrubada por toda parte, porque estamos atingindo todas essas estações de processamento. E aí vai ser um inferno. Isso vai acontecer porque, então, eles vão lançar uma retaliação. É só isso que está por vir, pessoal. Eu me preocupo com isso. Não vou dizer que isso certamente vai acontecer. Talvez o presidente Trump fique atento, talvez por uma semana inteira, e possamos considerar a possibilidade de um plano de retirada, porque essa ainda é a melhor opção para ele. Voltar ao JCPOA tem restrições políticas demais,
e seria claramente visto como um fracasso e uma admissão de fracasso. E será visto como um documento de rendição se ele seguir adiante com isso. E como disse o professor Morandi, o lado iraniano não está mais buscando ajudá-lo de forma alguma. The Iranian side is no longer looking to help him out at all. And they said if we go back to even trying to get the MOU, there's going E eles disseram que se voltarmos sequer a tentar conseguir o memorando de entendimento, vão acrescentar coisas a ele, como Hamas. Como exigir que Israel se retire da faixa de Gaza, não daqui a um ano, mas antes que qualquer outra coisa aconteça. É disso que ele está falando. Vamos ver se isso se concretiza. Mas ainda assim, a melhor coisa que o presidente Trump pode fazer é se afastar. Assim, ele não precisa se preocupar com isso. Porque no momento em que fizer isso, ele tira das mãos do Irã essa vantagem de pressão. Aí eles não terão mais nada com que ameaçá-lo. Então passa a ser uma questão entre eles e Israel. Se quiserem fazer alguma coisa depois disso, já não será mais problema nosso. Essa é a melhor coisa que ele pode fazer, e algo que eu realmente espero que ele faça. Muito obrigado, pessoal. Nós agradecemos muito a vocês. Esperamos ver vocês no próximo episódio de Daniel Davis Deep Dive. seeing you on the next episode, Daniel Davis Deep Dive.